Olá, tudo bem? Esse vídeo é para você que é cristão e gosta de se deleitar nos prazeres deste mundo. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Recentemente saiu uma notícia onde houve um grande tumulto em um show de um rapper que se chama Travis Scott. Muitas pessoas morreram durante o show. E sabe o que é mais impressionante? Algumas pessoas morreram de overdose e algumas crianças também ficaram machucadas no momento do show. Ou seja, o rapper começou a cantar e de repente começou um tumulto. E as autoridades começaram a chegar, ambulância, polícia e tudo mais. Porém, infelizmente, muitas pessoas não resistiram aos ferimentos. Agora, eu preciso falar sobre um assunto muito importante. Existem algumas pessoas cristãs que gostam de ir nesses tipos de shows, principalmente quando se trata de algum cantor do meio secular. Tem pessoas cristãs que estão indo no Rock in Rio, no Lollapalooza e ainda postam foto dizendo coisas totalmente pertinentes ao evangelho, como por exemplo, ninguém pode me julgar. Você acha mesmo que um ambiente como esse é adequado para uma pessoa cristã estar? É claro que não. Precisamos discernir as coisas deste mundo. Eu creio que existe a graça comum, onde muitas pessoas têm talentos que podem sim manifestar diante da sociedade. E esses talentos se tratam de arte ou, por exemplo, de alguma coisa pertinente à ciência, à tecnologia. Deus faz muitas coisas na humanidade, inclusive Deus dá inteligência e dons para as pessoas. Mas existem algumas pessoas que vão usar esse dom que elas têm exatamente para a obra do diabo. São aquelas obras infrutíferas das trevas. Por exemplo, uma pessoa que canta músicas do meio secular, certamente essas músicas terão um teor totalmente direcionado e inclinado para o sexo ou apologia às drogas, morte e coisas do tipo, inclusive adultério e fornicação. Então, como que nós podemos participar de um evento onde tem pessoas que cantam esse tipo de música? Precisamos nos afastar desse tipo de evento, desse tipo de show. E sabe o que é mais impressionante? É que uma mulher estava presente naquele show e ela disse que sentiu uma energia pesada, como se fosse algo espiritual. Ou seja, meus irmãos, precisamos entender que esse ambiente onde essas pessoas estão cantando não é um ambiente adequado para nós cristãos. Nós precisamos nos afastar desse tipo de cultura, desse tipo de arte que as pessoas estão fazendo aí, onde elas estão totalmente denegrindo a imagem de Deus e cantando músicas com apologia ao sexo, às drogas e às vezes até mesmo contra a divindade de Jesus Cristo. Devemos parar de relativizar o pecado. Nós estamos achando que o pecado é brincadeira. Hoje em dia, as pessoas estão se casando 2 ou 3 vezes e estão achando normal essas coisas. E não é normal. Precisamos colocar em nossos corações que a palavra de Deus é algo sério. E se é algo sério, devemos ter temor a Deus. E devemos tomar muito cuidado com os ambientes que nós estamos indo. Devemos parar de achar que certa coisa é pecado para mim e outra coisa não é pecado para mim. O que nós deveríamos fazer é olhar nas escrituras e verificar se é pecado ou não. Primeiramente a Bíblia, depois a nossa opinião. O que diz o que é pecado e o que não é pecado é as escrituras. E você acha que nesse show não tinha pessoas cristãs? É claro que tinha. Assim como acontece aqui no Brasil quando tem o Rock in Rio, onde muitas pessoas cristãs começam a postar foto dizendo que está se sentindo feliz naquele ambiente e coisas do tipo. Mas sabe o que é mais impressionante? É que às vezes, quando nós convidamos algumas pessoas da igreja para participar de uma reunião de oração ou de um culto sobre o ensino das escrituras, poucas pessoas vão. Mas quando se trata de um show gospel ou até mesmo de um show que se trata de músicas do meio secular,
muitas pessoas vão até aquele lugar. Algumas pessoas cristãs estão perdendo os seus valores bíblicos, ou seja, como lidar com o mundo, como ter uma cosmovisão bíblica diante deste mundo. As pessoas estão perdendo isso. Recentemente, uma cantora gospel, ela disse que fez uma tatuagem simplesmente para aliviar a sua ansiedade. Olha só o nível que nós chegamos. As pessoas estão colocando praticamente desculpas para poder pecar em paz. E se você é cristão, saiba de uma coisa: nós fomos chamados para pregar o evangelho e dizer que o pecado continua sendo pecado. Devemos parar de ficar relativizando o pecado. Hoje em dia, as pessoas querem fazer um evangelho conforme os desejos e as vontades delas. E isso não pode acontecer. O que a Bíblia diz que é pecado e ponto final. Nós estamos se tornando tão mundanos de uma forma que hoje em dia, quando uma pessoa cristã sai nas ruas, não dá para perceber se é uma pessoa cristã ou não. Nós estamos totalmente perdendo a essência do evangelho. Nós estamos se tornando iguais ao mundo. Olha só o que está acontecendo. Hoje em dia as pessoas estão indo nesses shows onde existem palavras, existem melodias e composições que têm como ênfase e objetivo fazer apologia ao sexo, às drogas. Esse tipo de lugar não é adequado para você que é cristão. Olha só o que aconteceu. Segundo a polícia, nesse show, algumas pessoas morreram de overdose. Você acha que é adequado você ir em um show como esse? É claro que não. Nós podemos ver exatamente os frutos e nós podemos também ver as obras infrutíferas das trevas nesse ambiente. É claro que eu não quero restringir você de fazer os seus exercícios físicos ou jogar um vôlei, brincar um pouco com seus filhos e coisas do tipo. Você deve praticar um hobby. Isso é algo muito bom para a sua saúde. Não é apenas trabalho, casa, trabalho, casa. Pratique um hobby, é muito importante, mas tome muito cuidado com o ambiente que você está indo. Mas preste atenção no que aconteceu nesse show. Olha só, muitas pessoas morreram de overdose. Algumas pessoas foram pisoteadas naquele momento. E outra coisa muito interessante é que no palco do show havia um triângulo com um olho no meio, algo simbolizando os Illuminates. Ou seja, não era um lugar adequado para um cristão estar. Quando aconteceu o Rock in Rio aqui no Brasil, ou Lollapalooza, saiba de uma coisa: não é um lugar adequado para você estar. Meus irmãos, não podemos mais se unir com as coisas deste mundo. Devemos levar a nossa família em um ambiente totalmente saudável, onde as pessoas possam ser edificadas naquele momento. E precisamos também entender que o mundo não tem nada de bom para nós que somos cristãos. Então precisamos urgentemente largar as coisas deste mundo e voltar para o evangelho. Pare de achar normal o pecado. Em Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Pare de ficar se envolvendo com as coisas deste mundo e com as obras infrutíferas das trevas. Kevin DeYoung, ele diz o seguinte em seu livro Brecha em Nossa Santidade. Olha só o que ele diz: mundanismo é aquilo que faz o pecado parecer normal e o que é correto parecer estranho. Precisamos voltar novamente para a ortodoxia cristã e pregar o evangelho como realmente ele é. Precisamos acabar com a teologia coaching. Precisamos acabar com as mensagens de autoajuda. E precisamos também acabar com esse mundanismo que tem invadido algumas igrejas evangélicas. Então, a nossa missão, o nosso papel como cristãos é exatamente orar e buscar ao Senhor. E se assim for a vontade do Senhor e Ele usar de misericórdia para conosco, certamente Ele vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra.
Precisamos hoje voltar às Escrituras e pregar o verdadeiro Evangelho que traz arrependimento, renúncia, santidade e salvação. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus, amém.